Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos falar de um tema extremamente interessante e que faz muito parte da rotina das escolas, que é a banalização do mal. A partir do tema, do conceito, a banalidade do mal. E para falar um pouquinho a respeito desse conceito, nós temos aqui a Tânia Gonçalves. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Sandra, mais uma oportunidade de falar com a rede. Boa tarde para todos. Agradeço muito a sua disponibilidade em vir tratar desse tema tão importante e que nós vamos procurar nos aprofundar um pouquinho mais para entender o porquê que as coisas ficam tão banalizadas. Se elas são malignas, digamos assim, por que elas ficam banalizadas? Por que as pessoas não pensam a respeito delas? Né? Então, a Tânia, ela é da equipe curricular, ela é especialista em filosofia e é a pessoa ideal para conversar sobre isso conosco hoje. Mas, para falar sobre a banalidade do mal, a gente precisa compreender o que de fato é o mal. Né? Então, pegando aí no nosso dicionário, o que é o mal? O mal é aquilo que prejudica ou machuca. Mas o que é o bem? O bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Né? Isso partindo do senso comum. Mas vamos ver na questão ética como é que fica. Porque nós temos também um conceito de bem a partir da ética, que diz que é o conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Até porque o indivíduo ele é parte do todo, que é a comunidade, é a sociedade. Né? Então, acho que a partir desses dois conceitos, do que é bem e do que é mal, a gente pode falar um pouquinho sobre a banalidade do mal. E agora é com você, Tânia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Sandra, principalmente essa oportunidade da secretaria começar a falar com ela mesma. Então, eu sou da equipe curricular, né? E às vezes nós fazemos todas as nossas falas, todas as nossas formações para os PCNPs de filosofia ou de ciências humanas. E é uma oportunidade muito boa, muito agradável a gente poder falar com um público um pouco mais diverso. Certo? Então, esse é a primeira coisa que eu gostaria de dizer é fazer esse agradecimento para a Sandra. E eu espero que seja uma parceria que continue e que traga outros colegas para falar sobre esses temas aqui junto com você e junto com a nossa rede. Bom, as definições que você trouxe, Sandra, eu acho que elas são muito boas, principalmente para fazer uma primeira reflexão, né? Essa primeira reflexão sobre o que é bem, o que é mal, o que nos faz bem, o que nos faz mal, já nos leva a uma discussão preliminar sobre os valores, né? Porque o bem e o mal, ele depende daquilo, primeiro de mim, né? Primeiro do que eu entendo, do que me faz bem e do que me faz mal, e do que faz bem para o outro, né? Sempre pensando que nós temos que ampliar um pouco mais essa discussão, né? Pensando que o bem e o mal também são questões históricas. Você fez uma definição geral que é excelente, né? E eu convido a todos a fazer uma reflexão para o nosso cotidiano, para o nosso tempo, né? Pensando, né, na questão do bem e do mal, não só para mim, mas para toda a coletividade. Bom, você falou que a grande questão é falar um pouco sobre a banalidade do mal, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o mal. O que é o mal? Quando é que a gente começa a escutar essa palavra? Quando é que a gente começa a pensar sobre o mal, né? Geralmente, nós temos uma formação religiosa em casa. E o que é o grande mal? É o demônio, né? O demônio, ele é a personificação de todo o mal. Ele é um mal grande, né? Ele é um mal contra toda a humanidade, contra toda a criação. Inclusive, o demônio, se a gente começar a pensar, ele é uma contradição.
porque ele é uma criação divina, se a gente pensa um pouco sobre a criação, e ao mesmo tempo ele se volta contra essa criação, né? Ele é uma contradição. Nós também podemos pensar no mal de uma forma grande, que é o mal patológico. Quando alguém mata uma pessoa porque está desequilibrada emocionalmente ou porque tomou alguma substância que fez com que ela ficasse desequilibrada, então ela tem uma motivação, um desequilíbrio, né, que faz com que ela cometa o mal. Qual é a outra possibilidade do mal? O mal que a gente conhece nas novelas, né, o vilão. Né? O vilão é aquela pessoa geralmente descompensada, que por ciúme ou por vingança resolve fazer o mal para uma pessoa, né? Como a Rainha Má, né? Todo mundo lembra que ela não queria envelhecer e tinha lá a Branca de Neve, que ela era bonita, então o que eu vou fazer? Por ciúmes, por inveja, eu vou lá e mato. Tento matar, né? A minha rival, o personagem rival. Então, são maus, né, o mal grande, né, o mal que tem uma motivação. Pode parecer uma motivação fútil, ruim, se nós começamos a refletir, mas é um encaminhamento do mal, né? Um mal que pensa, um mal que planeja e executa. Mas existe um outro tipo de mal, que é o mal que se embrenha no cotidiano, né? É aquele mal que nós não percebemos, que é o que a Hannah Arendt vai chamar de a banalidade do mal, né? A banalidade do mal é um conceito criado pela Hannah Arendt por ocasião do julgamento de Eichmann, que era um nazista, né, ocupado por dar a solução final para os judeus, que é levá-los para o campo de concentração, né, retirá-los de todos os territórios ocupados da Alemanha, né? E o Eichmann fez isso com muita competência técnica, né? Vale dizer. E ele encaminha, né, os judeus e ele foge, né? Depois que a Alemanha perde a guerra, ele vai para a Argentina. E em algum momento ele é encontrado, lá na década de 60, se não me engano, ele é encontrado e ele é levado para o julgamento. E a Hannah Arendt segue para esse julgamento, um julgamento que foi espetacular, porque teve toda uma cobertura de imprensa e todos queriam ouvir aquele monstro nazista, né, no julgamento. E a Hannah Arendt, apesar dela ser muito criticada em relação a isso, ela descobre que, na verdade, ela não tem diante de si um monstro. Ela tem um homem comum, um homem que obedece ordens com muita competência. Ele é um homem obediente, né? Ela descobriu que ele é um pai de família exemplar, né? Ele cuidava e respeitava os filhos e a esposa, ele gostava de música, ele era uma pessoa comum, uma pessoa banal, que passava por ela todo o destino de uma série de populações, né? Que são os judeus, são os testemunhas de Jeová e todos aqueles que eles mandaram para o campo de concentração. E ela começa a elaborar, né, esse conceito da banalidade do mal, que não é um mal que pensa, elabora e executa para se vingar, para todo aquele aparato, né, de pensamento, mas é um mal que se faz sem reflexão. É um mal que você faz sem pensar, é um mal que foi feito e você não lembra, né? Então você simplesmente ignora esse sentido, esse mal, né? Eu estava conversando outro dia com uma amiga e a gente tem muitos desses exemplos no cotidiano que a gente se pega fazendo essa pequena maldade que fere muito as pessoas, né? Então, assim, por exemplo, e assim é um exemplo que eu dou e muita gente vai pensar um pouco sobre isso, porque eu também já pensei, né? A gente acaba se flagrando, cometendo essas pequenas maldades. Então, assim, quando você pega a foto de uma pessoa que está numa situação, sei lá, que não é uma situação séria, ou que ela está numa situação vexatória, ou que a roupa está rasgada, e as pessoas divulgam essa foto no sentido de diversão, e... Chacota, né? Chacota. E ninguém pensa, na verdade, se aquela pessoa se depara com aquela chacota, como é que ela vai se sentir? Né? A gente não tem a dimensão disso,
né? E aí, muitas vezes a gente faz isso o quê? Sem pensar. E é o que nós estávamos comentando um pouco antes sobre as redes sociais, né? Sim. Caiu na rede social, não tem volta. Não é verdade? Por isso que a Sim. gente tem que pensar muito bem antes de curtir, antes de divulgar ou até de comentar algumas postagens que são feitas, porque fez está feito. Está feito, Né? né? E começa assim, né? Com coisas, com banalidades. Porque o Einstein, o que ele fazia? Ele fez um estudo técnico de como, de forma competente, ele poderia transportar as pessoas para o campo de concentração. Em nenhum momento ele não demonstrou isso no julgamento, segundo o relato da Hannah Arendt, arrependimento, porque ele não se sentiu culpado, porque, na verdade, ele só estava seguindo ordens. Ele achava que quem era culpado foi quem deu as ordens, né? E essa é uma questão fundamental da banalidade do mal. É quando eu me coloco apenas na situação de executor. Eu me retiro da responsabilidade. E da reflexão, né? E da reflexão. Porque quando você é responsável, você responde por alguma coisa. Uhum. E quando eu digo eu sou mero executor, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou culpado. O culpado é quem pediu para eu fazer. Só que você tem que se colocar na situação de humano. E sempre, em todos os momentos, não só numa situação de receber uma ordem, mas em qualquer situação, mesmo em situação de um grupo de amigos, né? Parar e refletir. E ter posicionamento, né? Com certeza. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Porque quando a gente não se posiciona, a gente vai permitir que alguém se posicione no nosso lugar. Sim. Né? E aí você passa, não, mas foi ele que falou, eu não sou responsável. Você se retira de uma humanidade adulta, responsável, de uma humanidade efetivamente de uma sociedade democrática, que exige que todos, né, se sintam livres, que nós não temos tutelados, né? E nós sempre estimulamos a autonomia, a reflexão, o pensamento. Então, não existe mais espaço, né? E a gente espera que cada vez menos exista espaço para as pessoas se eximirem das suas responsabilidades. E eu acho que é assumir mesmo o papel de humano. Uhum. Porque a grande diferença entre nós humanos, né, e os outros seres é justamente essa capacidade de comunicação, de reflexão, de questionamento, de julgamento, né? Julgamento no sentido de ter uma posição sobre determinada situação e não sobre julgar com a questão do juízo de valor sobre o outro, né? Mas eu acho que é exatamente esse o ponto do porquê nós escolhemos tratar desse assunto nessa videoaula, né? E aí eu entro na questão, Tânia, das pequenas violências, que não só nas redes sociais, mas dentro das escolas, a gente assiste isso todos os dias em relação às relações interpessoais, as pessoas, como elas se tratam, como elas conversam, como elas dialogam, e quando existe, às vezes, alguém que toma partido, mas não fui eu, a questão da responsabilização. Sim. Né? Então, é exatamente esse ponto que eu gostaria de estar refletindo junto contigo para a gente falar um pouco do dia a dia das escolas. Sim. Né? Porque existe uma violência que ela é até simbólica e que as pessoas, por vezes, já estão tão acostumadas que isso fica banalizado. As pessoas já estão acostumadas a serem tratadas ou serem... fazerem de conta que não estão vendo aquilo, e é justamente isso que vai trazendo a banalidade. E as coisas vão ficando lá, abandonadas, né? Ninguém para resolver, ou para falar que aquilo está incomodando. Então a gente pode pensar na questão do bullying, na questão do autoritarismo dentro da escola, que ainda existe muito. Sim. Né? E eu acho que você realmente falou uma coisa muito importante, Sandra, que é a questão do cotidiano, né? E é no cotidiano que nós temos que efetivamente fazer aquela reflexão.
A mesma reflexão que nós iniciamos aqui falando do mal, do grande mal, e depois do mal que vai ficando pequeno, pequeno, até o ponto das pessoas começarem a fazer, mesmo escolhendo fazer o bem, acabam fazendo esse mal sem perceber, das ações efetivamente da escola. Porque é dentro da escola que nós temos que refletir sobre a violência, sobre o que é mal. Se a gente entender que a violência é uma coisa ruim, né, a gente sempre pensa em violência, quebrou o nariz, bateu, espancou, essa grande violência, né? Furtou, muitas vezes acontece, um lápis, uma borracha, um celular, para ver a pessoa triste ou desesperada, né? Então, você tem essa violência que é uma coisa grande. Mas existe essa pequena violência, né? De, por exemplo, e a gente comenta muito isso, né? E a gente fala que a escola toda ela é educadora. E a gente tem que se preparar para isso. Porque, às vezes, por exemplo, você vai lá na secretaria, mas a secretaria não está funcionando. E aí, talvez você, ao invés de você receber uma orientação, você recebe uma porta na cara, você não sabe agora que não é o horário de funcionamento? É a comunicação, né? A comunicação tem que ser mais limpa, mais fluida. Isso. Então, assim, não quebrou o nariz do indivíduo que foi perguntar, né? Mas ele se sentiu, de alguma forma, agredido por aquilo, né? E isso é em todas as relações que se estabelece na escola, não só da pessoa que tem mais afazeres ou mais poder dentro da escola, mas também em relação aos estudantes. Porque os estudantes também fazem esse tipo de violência entre eles. E muitas vezes eles precisam do quê? De um adulto para ensinar, para explicar, para dar exemplos de que não é desse jeito. A própria Hannah Arendt, que falou um pouco sobre e fez esse conceito da banalidade do mal, ela fala um pouco da questão da educação das crianças. E como muitas vezes nós adultos deixamos as crianças por conta própria. Né? E tem toda uma corrente da pedagogia que até valoriza isso, né? Deixe as crianças, elas se entenderem, para que elas tenham autonomia. Mas muitas vezes, o grupo de crianças, como elas não têm muita ideia e ainda não têm amadurecido seus valores, acaba imperando a força do mais forte. E é neste momento, né, que se faz necessária a presença do adulto, inclusive para estabelecer esse critério de valores, né, porque você é maior, porque você é mais forte, que você tem que vencer pela força. Eu acho que você trouxe duas coisas importantes. Primeiro, todos na escola são educadores, não são só os professores, todos são educadores. E os educadores, eles são referências para os alunos, porque aquilo que eles têm em casa, sem juízo de valor, né, eles têm que ter continuidade na escola e de uma forma correta, de uma forma humana, de uma forma moral. Né? E outro ponto importante é a questão de construir esses valores dentro da escola. Eu acho que, por mais que eles tragam, às vezes, valores deturpados ou contravalores de casa, a escola tem que trabalhar com os valores que são os humanos, os valores morais. E aí é que entra a educação em valores, né? Que é o tema da nossa próxima videoaula. Tá certo? Mas eu queria falar um pouquinho sobre os valores. Vamos Posso lá. falar? Claro. Então, sobre os valores, é importante dizer que os valores, nós não nascemos com valores, né? Nós herdamos esses valores. Herdamos valores da família, herdamos valores quando a gente vai ficando maiorzinho, na interação com os colegas, às vezes com os colegas de rua ou de condomínio, né? E aí com os colegas da escola, e com os colegas do trabalho. Então, assim, os valores, eles vão sendo construídos na medida em que nós vamos nos relacionando. Mas é importante dizer que os valores eles estão vinculados com o se importar, né? Eu me importo com. E pode ser a coisa mais, assim, fútil da vida, né? Então, por exemplo, aqui a Sandra, ela está usando um óculos vermelho, né? Eu acho super bonito o óculos vermelho da Sandra. Mas, de repente, dependendo dos valores do que eu me importo com ela, eu falo assim, mas ficaria melhor se você colocasse uma armação, sei lá, transparente, Sandra.
já está me dizendo um valor. Então, o valor é que eu me importo, eu não ignoro. Quando eu ignoro e não dou valor, isso é muito triste. O tempo todo nós estamos emitindo, né, juízos de valor, né? E aí a gente pode até fazer uma outra vídeo para fazer a diferença entre os vários tipos de juízos, né? Os juízos de valor, juízos estéticos, nós temos vários tipos de juízos. Mas você nunca deixa do quê? De avaliar, de olhar. Então, os valores é sempre eu me importo com alguma coisa. A questão dos valores é que muitas vezes nós nos importamos com coisas diferentes. E aí você pode até me responder, Tânia, temos coisas mais importantes para falar ou para julgar do que a cor da armação do meu óculos. Ou seja, você tem um outro conjunto de valores que são diferentes do meu, mas isso não pode impedir, né, que a gente se comunique, que a gente converse, que a gente aprenda. E exija o respeito, né? Exatamente. Existe esse respeito de eu gostar de um óculos vermelho e você preferir um óculos transparente. Eu acho que é esse o ponto. Né? Que a gente vai discutir na nossa próxima videoaula sobre os valores. Agradeço muito a atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.